MSD Preview, informação até você. Falamos nesse programa sobre reforma agrária. Pois é, um tema difícil, que na prática é muito mais quando a política pública não acontece. Mas ela vem acontecendo e tende a acontecer muito melhor. Como? Com atenção às pessoas que estão no campo, principalmente os pequenos produtores. Eu falo aqui com o superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto Silva. Se fosse você, ficava no vídeo. Obrigado pela vinda, pela oportunidade de a gente tratar desse assunto tão importante aqui no MSD, né? Que é um canal de debate e queria saber um pouquinho mais das missões que o senhor tem no cargo, num estado que é emblemático até com relação a políticas de reforma agrária, né? Que é o Mato Grosso do Sul, com tantos projetos. Seja bem-vindo. Boa tarde, Danilo. Quero saudar aqui a iniciativa do MSD, né, de propor um debate com a sociedade do Mato Grosso do Sul. E esse debate que ele ressurgiu, né, exatamente com a reeleição do presidente Lula, com a volta do presidente Lula. É um tema muito recorrente no governo do presidente Lula. Portanto, nós fomos designados para a superintendência do INCRA no 18 de abril, né, para a gente poder retomar o conjunto de políticas de reforma agrária do Estado, aqui no Mato Grosso do Sul. Até abril é um mês emblemático, né, para a reforma agrária, né, dadas as circunstâncias que aconteceram no Pará há mais de 30 anos. Né? Alguns fatos da história desse processo de luta, né, de reconquista da terra por parte dos campesinos, dos sem terras, no 17 de abril, né? Inclusive a minha nomeação saiu no dia 18 de abril, a minha e da colega Marina do MDA. Nomeação no dia 18 e a posse no dia 5 de maio, né? Portanto, nós somos conscientes do nosso desafio, não só nosso, mas do governo, né? Frente àquilo que neste segmento aconteceu no Estado na última década, praticamente, né? Nós estamos no Estado do Mato Grosso do Sul, Danilo, há 9 anos, sem a implantação de nenhum assentamento. Tá? Portanto, um desafio enorme. A instituição que eu hoje dirijo aqui no Estado, que é o INCRA, hoje é dia 7 de julho. 7 de julho. No dia 10 de julho, se eu não me engano, o INCRA completa 53 anos de existência. Tá? E nós vivemos hoje, do ponto de vista da instituição, hoje não, nós recebemos o INCRA no seu pior quadro da sua história. Não é? Foi desaparelhado nos últimos anos? Um processo de desidratação, diríamos assim, né, Danilo? Para você ter uma ideia, o orçamento do INCRA em 2010, que foi o último ano do segundo mandato do presidente Lula, alcançou a cifra de 20 bilhões de reais. Não é? O orçamento anual do INCRA. O orçamento que o Congresso, o governo anterior votou ano passado, que é o orçamento deste ano, né? Então o ano passado foi votado o orçamento para mim executar esse ano. São 400 milhões. É 5% do que foi em 2010. Isso é muita coisa. Lembrando que os 20 milhões, né, 20 bilhões, eles eram um dinheiro que valia muito mais naquela época, lá em 2010. Então, né? Sem considerar essa questão essa aí do deságio do câmbio. De 20 bi para 400 mil. E seria até mais se não tivesse voltado Lula, certamente, né, pela tendência. Então, aí, ao par disso, né, por exemplo, Corumbá tem uma unidade do INCRA que chegou a ter 60 servidores. Hoje nós estamos lá com 3. Né? Então eu estou aqui colocando esse quadro. Paulinho, mas então como que você vai fazer? Nós vamos fazer a reforma agrária. Para você ter uma ideia, aqui no Mato Grosso do Sul, em 2016, quando a presidenta Dilma sofreu o processo de impeachment, né, tinha uma área já no jeito para ser assentado. Como eu disse, faz 9 anos que não é assentado. O último assentamento aqui foi o assentamento Nazaré. Que é em Hidrolândia, né? Isso, o último, que foi, se eu não me engano, em 2014. Né? Isso, 2014. Então, em 2016, tinha uma área em Anaurilândia, no jeito para ser assentada. Gaveta, 2016 ao 2023. Né? Nós chegamos na superintendência e
retomamos esse processo e devemos esse ano já fazer o nosso primeiro assentamento. Então, há da parte do governo um compromisso muito grande com essa agenda. E eu vou te dizer por quê. Não é só o viés político? Não é só por causa do viés político. Do ponto de vista geral, Danilo, esse debate do meio ambiente, essa coisa da fome, né? Por parte da agricultura familiar, por parte dos assentamentos rurais, uma contribuição, no nosso ver, e isso não se trata de um viés ideológico, e sim uma constatação prático, científica. Né? Não, é científica também, né? Você tem 2.000 hectares de pastagem degradada, por exemplo, né? Essas 2.000 hectares, você coloca lá 70 famílias, que vai ter 70 casas, 70 bosques, não é? Você modifica as relações do ecossistema lá, não é? Outras, a flora, a fauna, né? Ela se regenera, não é? Portanto, o microclima é modificado, portanto tem um benefício muito grande, sem dizer que aquelas famílias que às vezes estavam na periferia passando fome, passa na pior das hipóteses produzir o seu alimento, não é? Na pior, mas não é essa a regra. Concordo contigo, Paulo. Assim, a reforma agrária bem feita, ela é ótima para uma determinada área. Num país que tem muitos espaços vazios, é fundamental para desenvolvimimento. Isso, para povoar os vazios. Sem contar que não é justo, às vezes tem gente que tem terra a perder de vista e tem gente que não tem onde cair morto. Isso. E às vezes poderia cuidar bem daquele pedacinho de chão, inclusive mandando comida para as cidades. Porque a agricultura familiar é o que sustenta a comida no prato de quem está nas cidades, né? Sempre fala o agro, mas do agro você tem o latifundiário e você tem a agricultura familiar, que vai botar lá o tomate, o feijão, né? O arroz, tudo, o leitinho, o leite, o frango caipira, a batata doce, a mandioca. Vai estar tudo na cidade, na mesa de todo mundo. Produzido por eles. Mas, infelizmente, no nosso país, e a culpa não é da reforma agrária, eu acho que é de todas as áreas, tudo é muito descontinuado, né? Talvez o período que foi menos descontinuado foi no período do governo Lula, o segundo governo dele. A coisa funcionou bem, houve pouca descontinuação e se teve grandes resultados. Mas de lá para cá, a turbulência política, a polarização que se acentuou, e o jeito mesmo do Brasil de levar as coisas. A gente parece que ainda não se encontrou com relação, vislumbra tanto o primeiro mundo, mas ainda não entendeu que no primeiro mundo tudo é uma sequência, né? E aí a reforma agrária sofre bastante com isso, sendo que é uma coisa que, olha, é no curto prazo, na dificuldade. Como fazer para que pelo menos isso não sofra tanto com as intempéries e instabilidades do país? Porque, assim, isso acaba afetando até na questão da continuidade de quem fica com a terra da pequena propriedade, né? Para o filho da pessoa que ganhou a terra, se encorajar também a ficar lá, trabalhar, ficar naquele lugar, né? Porque às vezes demora tanto para acontecer, ou acontece mediante tanto sofrimento, que até essa rapaziada mais jovem desiste, né? Vê o pai sofrer a vida inteira e resolve ir para a cidade, como o senhor falou, e na cidade vai acabar ficando na periferia, numa favela, sem uma perspectiva, numa profissão que teria naturalmente no campo, né? Você tocou num problema, num tema, Danilo, agora assim, muito relevante, inclusive acontecendo muito agora. Eu tenho, esses dias que estou lá no INCA, visitado as comunidades, não é? Obviamente que como eu venho desse segmento, eu já conheço a realidade. Mas é importante estar conversando. É importante ir lá dialogar, porque assim, embora eu conheça a realidade, conheça muito o setor, eu trabalho no setor há mais de 30 anos, tenho graduação na área, tenho mestrado na área e trabalhei sempre no segmento da agricultura familiar. Portanto, conheço bem esse setor no estado do Mato Grosso do Sul. Mas eu estou fazendo questão de ir nas comunidades até para ver a realidade concreta daquelas famílias, né? Isso que você falou é verdade. Eu tive em acampamentos, né, de pessoas muito envelhecidas já, idosos e tal, né? Tá bom, o senhor está aqui, quando eu cheguei aqui eu tinha 50 anos, agora eu estou com quase 70, mais de 15 anos esperando um pedaço de chão. Não teve oportunidade, tá lá. Aí teve um senhor que falou, Paulinho, será que eu vou ter essa oportunidade? Eu acho que meio que já desesperançoso, né? E obviamente que eu fui lá e eu levei esperança, porque não é justo que a pessoa esperou 15, 20 anos debaixo de uma lona preta e ela não tem essa oportunidade, né?
Muito embora a gente compreenda que é importante que jovens, né, entrem nesse programa de reforma agrária, porque estamos incentivando também a sucessão patrimonial, não, o idoso que está sentado, que tem um filho, que possa passar o lote para o filho, que esse filho possa pegar o lote também da reforma agrária, para que a gente tenha na agricultura familiar uma reprodução social que continue, como é na França, como é nos países, né? Israel, na Alemanha, e assim, os campesinatos são muito fortes, até no Chile, né? Da família campesina, né? Produtora, agricultura familiar, ela fica, né? O filho e tal. Acho que a gente precisa caminhar para isso. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem boas iniciativas, viu? Eu acho que no Mato Grosso do Sul, embora eu não tenha visitado polos de concentração de agricultores familiares da reforma agrária em outros estados do Brasil, eu conheço a minha realidade, mas pela literatura, né? Nós temos polos muito desenvolvidos aqui, o da Itamaraty, a própria polo de Sidrolândia e de Itaquiraí, são polos que têm tudo, não é? Para impulsionar muita produção de alimentos, né, de altíssima qualidade, alimentos com baixo teor de veneno, né, e tal. Essa é a perspectiva agora. E até fazer produto tipo exportação, né? Tipo exportação, agora sim. Eu acho que o desafio agora, Danilo, nesse primeiro momento, é eles produzirem para o seu autossustento, né, e esse excedente poder beneficiar o entorno, né, a cidade que está na Sidrolândia e a região metropolitana de Campo Grande, né? Acho que esse é o grande desafio. E depois partir aí para uma verticalização e produzir até para, né? Porque os produtos produzidos lá, eu acho assim, são de altíssima qualidade, né? Agora, existe um problema, a questão das barreiras sanitárias, a questão dos processamentos, né? Isso a gente precisa dar esse passo a mais, né? Que é quando, no caso, a política pública, não só com o INCRA, mas também com outros agentes, consegue dar uma estrutura melhor do equipamento, do treinamento sobre esse equipamento e até do manejo, né? O senhor citou Sidrolândia ainda é a cidade que tem mais assentamentos? Tem 29 assentamentos no Mato Grosso. E no Brasil? Tem alguém que supera? Não. A informação que eu tenho, né, do Ministério é que, inclusive, Danilo, o ministro deve vir no Mato Grosso do Sul, o ministro Paulo Teixeira, do MDA, o nosso ministro, o INCRA ligado ao MDA, deve vir no Mato Grosso do Sul na última semana de julho, né? Vai visitar o polo de Sidrolândia, deve visitar o complexo da Eldorado, né? E o complexo lá da Itamaraty, né? Ele quer visitar esses dois complexos, são duas experiências. Que nós deve ter uma ação muito contundente, né, do nosso governo, envolvendo outros ministérios, envolvendo o governo estadual. Preciso fazer jus aqui que há um compromisso muito grande do atual governo com esse segmento, né? No caso do governo do Rio, o governo Rio, do qual nós estamos articulando fortemente, né, a secretaria que ele criou da agricultura familiar, elaborando as conferências. Esse plano safra que o governo do presidente Lula, o Paulo Teixeira, anunciou para contemplar os agricultores familiares, a gente poder destinar o máximo possível de recursos para os agricultores do Mato Grosso do Sul. Agora, existe um desafio que é arrumar os documentos, né? Muitos deles não têm os documentos. Então, o INCRA, boa parte disso é atribuição minha lá no INCRA, nós estamos correndo, né, para resolver isso. Que é no caso quando a coisa funciona. Desculpa. Que independente de linhas partidárias, né, tipo assim, concordância total em planos de governo, achar convergências, achar situações onde possa se trabalhar junto, que é fundamental. O governo federal atuar junto com o governo estadual e também ter o município atuando, né? Então, eu quero te dizer assim, viu, Danilo, eu estou muito contente, né? Acho que o governo estadual está muito comprometido com essa agenda, né? Porque é uma agenda que não confronta do ponto de vista das opções ideológicas, entendeu? Porque produzir alimento, né? Como agricultor familiar, com o dinheiro do governo central financiando essa atividade, e o governo estadual organizando as cadeias produtivas, dando assistência técnica, e o município falando, não, é aqui que nós vamos, né? Portanto, as coisas se complementam, e a questão da política depois a gente vê, né? Vamos trabalhar, gerar desenvolvimento. Então, eu estou muito animado, o governador, eu acho que
tem um compromisso muito grande com esse segmento e a gente está trabalhando junto, né? O INCRA, o governo do estado e os municípios. O senhor citou o assentamento de Nazaré, né? Em Cidrolândia. Eu morei lá em 2014. Legal. E vi o surgimento do assentamento. E me chamou uma atenção essa luta do assentado. O senhor falou agora há pouco dos barracos de lona na beira de estrada. Mas acho que tão grave quanto os barracos de lona na beira de estrada, de alguém que está esperando a terra e sofre por isso, é também quando é inaugurado o assentamento e ali não tem nada. E o tijolo, às vezes, para construir a casa, demora um monte para chegar, né? E fica aquela favela rural. A gente transfere a mazela social que estaria aí nos arredores de uma cidade para o campo. Como fazer também para que isso não aconteça daqui para frente, tendo uma sensibilidade maior com as pessoas? Porque isso faz muita gente desistir também, né? Não só os mais novos, como a gente falou, até o mais velho que esperou muito tempo, ele chega ali, né? Eu lembro de um episódio no assentamento de Nazaré, de um incêndio. Então, os poucos que estavam lá tiveram uma situação de pegou fogo lá na braquiária e infelizmente, né, perderam muitas coisas, né? Danilo, deixa eu te falar, eu acho assim, quando é definido uma área que vai ser um assentamento, como esse de Anaurilândia que eu te falei, que são 131 famílias, né? Eu estou dizendo para a nossa direção nacional que eu preciso acolher essas pessoas. Eu preciso fazer o assentamento, mas eu preciso, no processo de implantação, ter os recursos definidos, né? Entendi. Então, pode fazer de forma irresponsável. A hora que gerar a lista de beneficiários, 131 famílias que estão lá, eu preciso ter lá o recurso da estrada, para abrir a estrada, né? Assim, de bate e pronto, é isso, Paulinho? É isso. Isso é o quadro ideal. A estrada, a energia elétrica, a água, o recurso da casa, né? E o recurso da instalação inicial, das primeiras providências, o fomento inicial que é as primeiras providências para a família produzir alguma coisa. Tem uma escola também, né? Aí, isso, o que vai para a família, né? Uhum. E aí, claro, os serviços sociais de atribuição da prefeitura precisa ter a escola ou o transporte, né, quando é perto da cidade para os alunos ir para a escola. Posto de saúde. E o atendimento do médico de família lá, né, do posto de saúde, os serviços sociais. Que é isso que vai dar um efeito de comunidade naquilo lá, né? Isso que vai dar um efeito de comunidade, isso que vai combater a evasão, não é? Porque assim, é isso que você falou, como é que o cara vai ficar lá se não tem estrada, não tem energia? Não tem a casa, ele vai continuar no barraco. Então, nós precisamos, ao levar a política pública, levar ela inteira. Porque aonde aconteceu isso, eu te disse, por exemplo, de Ponta Porã, eu sou de lá. Lá aconteceu isso que eu te falei, Itamaraty 1. Teve evasão? Teve. Mas as famílias que estão lá hoje estão muito, vamos dizer assim, empoderadas do ponto de vista econômico, né? Eles estão bem situadas, né? Estão bem melhor do que nós, servidores públicos aí, que, né, estão uma renda boa, qualidade de vida, casa, né, todos. Eu não vejo um lá que está empobrecido, os que ficaram, né. É claro que também teve evasão, que daí são outras questões, né, que acontece também a evasão. Inclusive, da minha dissertação de mestrado, eu trabalhei um pouco isso, né. Tem outros elementos que contribuem para a evasão, mas a política pública precisa ser completa. E aquele que chega também em substituição, aquele que primariamente estava lá, Danilo, ele também precisa ser acolhido e, via de regra, ele vai muito bem, né? Então, começa com as famílias originárias, né? E aquela migração, aquela evasão que teve, tem chegado um pessoal também que continua produzindo, né? Que tem origem na agricultura familiar. E isso tem enriquecido. No caso lá da Itamaraty, eu tenho percebido que a coisa se complementou. Ou seja, é aquela coisa completa, né? Isso. E falando no que não está completo, às vezes, que eu acho que é uma herança que o senhor deve ter recebido do ciclo anterior, diz respeito à titulação, né? A pessoa ter realmente o direito àquela terra no papel ali, principalmente para os mais velhos, é muito importante, né? É uma coisa que ali resolve. Como que está essa situação? Porque na cabeça, eu acho que da maioria das pessoas que possam estar nos assistindo, e até na minha também, é esquisito que uma hora fala assim, tá aqui, vai titular tantas famílias. Aí depois se descobre que não titulou tantas famílias, foi só aviso sobre a titulação, que há não sei quantos anos que não era feita a titulação, aí está sendo feita a titulação. Então, assim, o que se sabe é que a maior parte das pessoas
que estão em projetos de reforma agrária, projetos de comunidades rurais, não tem sequer o título que lhes dá garantia. Isso estimula até a violência nessas áreas, né? De gente querendo tomar a casa, a terra do outro, porque sabe que nem o título tem, né? Então, como lidar com isso? Justamente num pedaço de chão ali, que a polícia não vai muito, né? Então, Danilo, eu acho, porque assim, para a emissão do título, né, tem lá os pré-requisitos, não é? Que são por lei, né? Por lei. Então, dito isto, né, a instituição responsável por isso precisa entregar o título, e eu acho que a gente não pode, enquanto governo, enquanto instituição cuida disso, negligenciar isso. Mas né? governos anteriores enrolaram em relação a isso? Se desenrolaram? Enrolaram, procrastinaram nisso? Então, eu acho que assim, teve ciclos, né? Como eu conheço bem o assunto, eu vou te falar aqui. O governo do presidente Lula e o primeiro da Dilma se preocuparam muito em implantar assentamentos, não é? Certo? Tá valendo, tá? Eu acho que tá valendo. Não dá para ele titular e implementar ao mesmo tempo. O governo anterior, que ficou 9 anos aí sem fazer, investiu muito na coisa da titularização. 9 anos, quando o senhor fala, é contando Temer e Bolsonaro. E os 2 últimos anos da Dilma, né? Porque ela ficou ali sob crise e tal, o governo ficou meio anestesiado. A gente não pode esquecer de um fato histórico, não é? Essa é uma coisa real que aconteceu. E acaba atrapalhando a tramitação das coisas, né? O Brasil parou os últimos 2 anos da Dilma. Então, ou seja, quem precisava do governo para resolver uma situação... Não tinha. Não tinha. Então, é isso. Aí veio o último governo e investiu na nossa instituição na emissão de título e fez assim do ponto de vista bem as metas acanhadas que você falou, né? Por quê? Além de ter essa coisa da emissão do título, uma série de requisitos da lei, aí você tem que preparar, né, a instituição. O georreferenciamento do assentamento, o georreferenciamento das famílias, né? E o cadastro da família. Então, tudo tem que estar 100%. E você sabe que a atividade humana, estar tudo 100% é difícil. Senão não sai o título. Não sai. Não sai. Então, tem que estar registrado no cartório essa matrícula da área, do assentamento Nazaré. Vamos citar do Nazaré. Aí lá, se são 100 famílias, as 100 famílias tem que estar já referenciada. E o cadastro, né, do 1 ao 100 tem que estar IPS. Eu posso emitir título parcialmente. Então, lá no Nazaré tem 100 lotes, hipoteticamente falando. Tem 80 que está ok, eu emito dos 80, né? Mas o governo anterior não conseguiu nem isso. Eu acho, assim, o que nós temos de meta no nosso governo, nesse atual governo? Primeiro, eu quero universalizar quais sejam, emitir todos os títulos de todos os assentamentos com mais de 10 anos no Estado, certo? Que estejam ok. Compromisso importante. Não, que estejam ok, não é? E o que eu estou fazendo nesse Paulo já emiti alguns, mas assim, o que eu estou fazendo neste momento? Porque assim, para isso acontecer, precisa ter o pré-requisito que eu te falei. Eu estou fazendo o gel de... Desculpe interromper o senhor. Paulo, é como se fosse quase um contrato de gestão, né? Que está na moda aí com o Riedel, que ele botou em outdoor e tal, mas o senhor assume um compromisso estratégico e fundamental, né? Para a continuidade desse segmento no Estado, para poder dar autonomia, para poder dar liberdade para essas famílias, mas sobretudo, veja bem, qual que é a nossa tese? Diferentemente, talvez, do governo anterior, que dava o papel, né, para talvez essa parcela voltar para o mercado imobiliário. Para nós, não. Eu quero dar esse papel para garantir que essa família se fixe lá. Não é? A família, o filho, o neto, né? Então, essa é a perspectiva. Mas, Paulinho, como que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso exatamente porque há compromisso do nosso governo, há compromisso do governo do governador Riedel e há compromisso, Danilo, nos municípios onde eu estou passando. Eu estou conversando com o prefeito, com prefeitas, né? Com vereadores e com as lideranças. Portanto, Danilo, se está todo mundo imbuído disso, eu, na minha modesta opinião, não tem como não dar certo. Você acha que? Não tem. Muito difícil. Todo mundo quer. E é um compromisso muito claro, né? É muito claro. Não tem, né? A comunidade quer, o prefeito quer, os vereadores quer, o governador quer, o INCRA quer e o presidente Lula quer. Portanto, o que vai impedir nós de fazer? Nada. Nas atividades do INCRA, o Ministério Público, tanto estadual como federal, fiscaliza bastante, o que eu acho ótimo.
eu cheguei no INCRA, fui conversar com os procuradores, né? Olha, eu quero trabalhar junto, né? Portanto, assim, não tem problema nenhum, tem que fiscalizar, tem que notificar, mas eu preciso andar, né? E assim, nós tivemos avanço importante de coisas que estavam travadas, conversando com os procuradores, acho que é importante. A gente está destravando uma série de situações para poder caminhar nessa perspectiva que eu estou te falando, inclusive, então, da Justiça e do Ministério Público, né? Estou tentando construir esse compromisso coletivo, né, para a gente poder avançar. Citando, assim, fora Sidrolândia, a gente teria quais outras cidades aqui do interior, onde, pelo que o senhor está passando, conversando, onde a gente deve ter boas surpresas, grandes avanços para a reforma agrária? Itaquiraí e Ponta Porã. Eu falo Sidrolândia porque lá tem até a casa do assentado, né? Lá que fica na cidade onde o assentado é recebido. Vou te falar os núcleos do estado, que é grande concentração. É Sidrolândia, obviamente, que é a capital, né? Da agricultura familiar no Mato Grosso do Sul e no Brasil. O ministro vem aqui, vai visitar lá. Ponta Porã, que é o maior assentamento do Brasil. E Itaquiraí, que também temos lá 3 mil assentados, são 13 assentamentos. 12 do INCRA e 1 do crédito fundiário. E temos lá cerca de 3.100 assentados, Ponta Porã quase 3.500. E na região norte? Por que não tem? Então, na região norte, há uma demanda das lideranças lá, pedido de prefeitos e tal, de ter um assentamento. Nós estamos trabalhando, né? Que tem bem menos, né? Na região norte. Praticamente não tem. Tem São Gabriel e tal, depois mais lá para a região de Selvíria e tal, né? Bolsão, né? Nós estamos trabalhando a possibilidade de implantar um médio assentamento na região norte, e obviamente que eu não posso divulgar aqui ainda, porque eu não posso também ser irresponsável. Nós estamos iniciando as tratativas, né? Mas tão logo a gente defina isso, eu volto aqui e te falo, né? Mas vamos implantar um assentamento de médio porte na região norte. O canal está aberto, o senhor sabe que você vai poder voltar sempre, e é bem-vindo, ainda mais com esse tema. Bom, tudo passa por pessoas, né? Como a gente falou lá no começo, né? Isso. Claro que os projetos eles são feitos para ser bem feitos, para acertar 100%, mas no meio de tudo isso a gente tem as pessoas, né? E no caso a questão até da vulnerabilidade, né? O INCRA, ainda mais sem a estrutura que deveria ter, ele fica com mais dificuldade para atender tudo isso, pelo menos com uma instância terminal, né? O primeiro contato, às vezes o único contato, para receber aquela informação, para direcionar tudo e até fazer essa transversalidade com outros meios, né? Isso. Como fazer para que a política da reforma agrária no Brasil seja mais humana? Porque quando o senhor vai nos locais e visita cada comunidade e conversa, o senhor está fazendo o seu papel para isso, como agente público, humanizando. Mas é importante que toda a estrutura, todo o sistema também faça. Eu digo um exemplo. O senhor vai lá na casa de alguém que está lá naquele assentamento longínquo. Você chega lá, tem gente doente, que está precisando, que tem uma dificuldade, que não consegue ir para a cidade toda hora. Ele te traz outros problemas. E o senhor não pode falar, isso não tem nada a ver comigo, eu estou fazendo o papel do título. Não, tem a ver porque o senhor representa o governo naquele momento, né? E o senhor tem, naturalmente, a sensibilidade de também ajudar a encaminhar e tudo mais. O INCRA, tendo mais gente e tendo mais estrutura, pode fazer bem isso também, né? Então, eu acho que em boa parte a gente acaba fazendo isso, eu e os outros colegas que estão lá no INCRA. Se desdobrando, né? Se desdobrando, e assim, nós somos um agente do Estado lá dentro que, até em Itaquiraí, Danilo, na semana passada que nós estivemos lá, chegou um senhor em mim, né, preocupado com o processo de regularização do assentamento, que tem lá alguns enguiços, né, do ponto de vista de quando foi implantado. Tem uma área individual, uma área coletiva, e isso acaba que do ponto de vista legal estava dando alguns problemas, está dando ainda, né, mas nós estamos superando isso. E ele foi lá todo cheio de dedo e tal, seu Paulinho, passa todo mundo, não resolve, né, e preocupado, né, e achando que eu também ia, né, ignorar. Eu falei, não, meu senhor, o Matheus é nosso, nós vamos ter que embalar ele, nós temos que resolver. Eu vou trabalhar para resolver, eu até posso ficar os 4 anos, 3 anos e meio aqui e não resolver, mas não é por falta de vontade, nós vamos trabalhar para resolver esse engasgo, esse problema que tem aqui. E é assim, não é? Então você vai lá, hoje com a minha equipe, setores da minha equipe, até o Chaparro que está aqui com nós,
a gente falava, né, de uma agenda que quando você vai lá numa agenda pública, num assentamento para dialogar com a comunidade, e vai outras autoridades, vai o prefeito, o deputado e tal, e eu vou promover muito isso, né? Já conversei com a nossa equipe, é a possibilidade, né, dessas pessoas que estão invisíveis poder ir lá e colocar suas angústias, e outros atores da política poder também trabalhar por eles, né? Fazer as conexões. Eu falei, toda vez que a gente tiver uma atividade pública, não é, no assentamento, eu vou tentar levar outras autoridades comigo, para que elas também possam se sensibilizar e se compromissar com aquele segmento, né? Então essa é a perspectiva que nós estamos trabalhando lá. Ótima iniciativa, porque é transformar a política em solução. Isso. O senhor falou que está há mais de 30 anos nessa área. Como foi o teu começo? O que te levou a trabalhar com um tema tão delicado e tão complexo? Então, eu estudei, Danilo, na década de 80, na Fundação Cera, né? Eu fiz o curso técnico em agropecuária. Depois, na sequência, eu fiz o concurso da Agraer de nível médio e passei e comecei a trabalhar em Amambai, não é? Depois eu fui... Isso em que ano? 89. Então você estava em Amambai também na época da Dorcelina? Então, assim, a Dorcelina era Mundo Novo, né? Eu Mundo morava Novo, em Mundo é Novo. pertinho, né? Não, então, eu morava em Mundo Novo. Ah, entendi. Eu estudei em Mundo Novo com a Dorcelina. Olha só, que legal. Aí estudei no Cera, né? Aqui da UANA, me formei, fiz o concurso, entrei em Amambai. Aí de Amambai fui transferido para Ponta Porã. Em Ponta Porã, comecei a militar também na CPT. E aí na década de 90, em 97, foi feito o primeiro assentamento lá em Ponta Porã, o Corona. A Dorcelina é a primeira pessoa a ganhar um mandato do PT para a prefeitura. Uma mulher. Isso, né? E para quem não, em Mundo Novo, em 98. Mundo Novo, para quem não conhece hoje a história, ela é assassinada. Isso. Né? Dia 30 de outubro de 99. Num momento em que o Brasil estava se dividindo e o PT estava despontando. Isso. Né? E aí o Zeca, depois de perder aqui em Campo Grande para prefeito, acaba depois sendo governador, né? E ela é um símbolo da truculência que o Estado tem, esse viés, né? Contra tanto a mulher, com relação à mulher quanto ela com relação era ao mulher deficiente sem terra, não é? Ela era deficiente física, mulher e não aceitaram que ela fosse mandar uma cidade. Né? E ganhou a eleição. Não é? Aí, enfim, é isso aí. Eu conheci a Dorcelina, estudamos junto e tal. Eu sou exatamente daquele... Então, começamos lá no Corona em 97. E acho que foi um grande laboratório, né? Um grande aprendizado e tal. Depois eu fiz a graduação, fiz pós-graduação no Rio de Janeiro e o mestrado agora na UEMS. E a reforma agrária, ela começa no governo do Fernando Henrique. Isso. Mas depois ela dá um salto gigantesco com o Lula. PT, né? O que foi tão diferente de um governo para o outro? Né? A pauta mesmo, a questão de priorizar? Então, eu até acho, Danilo, que o governo do presidente Lula meio que foi uma continuidade do... Em muita coisa. Só que ele acelerou, né? Então, na economia assim, também foi isso. O carro andava a 20, ele colocou para andar a 80, né? Mais ou menos isso. Os modelos foram parecidos e tal, ele só acelerou mais. Por exemplo, o Fernando Henrique fez Itamaraty 1, o Lula fez a 2, né? E outros aqui no Mato Grosso do Sul, o Lula, né, em Cidrolândia mesmo, acho que só tinha 2 assentamentos, o Lula fez todos os restos, né? Itaquiraí também tinha uns 2 ou 3, agora tem 13 assentamentos lá na região. Enfim, acelerou muito, né? Assentaram muitas famílias e inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, né? E muitas áreas que até poderiam, aqui o processo poderia até avançado mais, né? Tinha suporte para isso. Mas houve, como eu te disse, nos últimos 9 anos, um processo de desaceleração aqui, e aí desidratação da instituição, né? Com redução de esforço. Servidores vai se aposentando, não foi repondo, né? O orçamento, que eu já falei também, então tudo isso contribuiu para desidratar. Nós estamos num processo de, né, o pneu está murcho, nós estamos tentando encher, nós estamos nesse processo. E estamos acreditando que a gente vai... E é pouco tempo ainda, né, Paulo? Assim, a gente está falando aí de 7 meses. Do governo Lula, 6 meses e meio, né? Para muito gargalo, né? Ainda. E a nossa ação concreta, quase que nada ainda, porque como o orçamento nosso desse ano, eu já te falei, que é 5% do que era. Está amarrado, né? Na realidade, nós estamos reorganizando as perspectivas, né? Construindo as parcerias, que eu já te falei, e reorganizando a instituição, né? Para colocar mais gente, vai ter o concurso, né? Os servidores estavam, eu acho que 6 anos sem aumento, Chapéu? 6, né? 10.
sem reposição salarial. Em abril já teve a reposição de 9% deles, quer dizer, é pouco, mas teve, não é? Estava 10 anos sem aumento, teve aumento, foi chamado um concurso, portanto, todos os ingredientes para dar certo, todos. E esse otimismo do senhor, que é um otimismo técnico, não é um otimismo político? Até, bom, você percebeu. Percebi. E assim, e é um otimismo baseado numa coisa tão simples, que a política tem que ser a solução da própria política. Certo. Né? Se o orçamento desse ano, pelo que diz a regra, é o definido no ano passado, para o ano que vem a gente tem como organizar melhor o orçamento e aí contemplar melhor políticas públicas como a feita pelo INCRA na reforma agrária. Isso tem como ser feito já pelo governo Lula nesse primeiro ano? Então, nós estamos construindo... Via articulação com o Congresso e tudo mais? Isso. Nós estamos esperando, a perspectiva nossa, teve a assembleia do PPA, não sei se você viu na mídia ou acompanhou, né? Dia 17 de junho, desculpa. A assembleia aqui. Nós estamos num processo de mobilização da base que usa esse serviço para que as pessoas entrem lá e votem. O plano plurianual é a sinalização, né, da correlação de forças da sociedade, esse plano de consulta participativa, para recompor o orçamento do INCRA. Nós esperamos, né, que isso vai acontecer. Nós estamos construindo as metas do Mato Grosso do Sul para o nosso 3 anos e meio que falta, né, do que a gente quer assentar aqui. Os títulos eu já te falei, é universalizar o acesso aonde a comunidade está ok, não é? Estamos aqui lá com o Chaparro que me acompanha, ele é o chefe do setor que vai operacionalizar isso, né? Nós estamos trabalhando para dar todas as condições, né, operacionais, de pessoas, aonde a gente não tem a perna, que é a perna da prefeitura do governo, o governo do estado nos ajude a chegar lá, para que a gente consiga, ao final deste ciclo, chegar aqui e falar, nós cumprimos o nosso objetivo, que era titular todo mundo que estava ok. O Brasil, pelas suas condições e até a gente podendo olhar a sua história, né, que é uma história de desigualdade, né, talvez lá desde o começo, né, e seguida depois por vários séculos, ele é um país que ele tem as suas dívidas para serem pagas, né, e elas estão aí em todos os cantos, né, na periferia, no campo, às vezes no assentamento, ou às vezes a pessoa que dorme na rua, que passa fome e tudo mais. Então, assim, qualquer passo que a gente pense dar como nação rumo ao desenvolvimento, essa dívida vem junto. É como se fosse assim, aquela mochila cheia de tijolos que você não pode deixar para trás. Tem que levar ela. Tem que levar ela, porque ela vai estar ali. São pessoas, são vidas, são histórias, né? Histórias de décadas, às vezes de famílias, né? E tudo mais. E nesse Brasil que emborreceu sendo polarizado nos últimos anos, a discussão ficou tão rasa que até questões liberais ou até divisões econômicas tratava tudo como um passe mágico. Não, o mercado resolve. Se o Estado for menor, tudo dá certo. A questão é que se o Estado for menor, aí que essas pessoas ficam invisíveis, né? Como tratar desse debate ou explicar isso para a maioria das pessoas normais, a realidade das coisas? Que também o senhor acaba sendo meio que o embaixador da realidade, né? Quando vai trabalhar, né? Às vezes você chega, né? As pessoas vão estar carregadas de situações, você tem que falar, não, eu sou só o governo, eu só quero resolver o que eu posso, na medida do que eu posso, e vou tentar resolver mais depois, e dar um trabalho enorme tentar fazer isso, né? Eu não estou trazendo nenhuma outra mensagem além disso. Porque o senhor também tem as suas questões, as suas convicções, como todo mundo tem. Mas ali é tanta demanda, tanto gargalo, tanta coisa, que não dá tempo para outra coisa. Um governo que tente atingir resultados, seja ele qual for. Mas eu acho assim, Danilo, embora concorde com você, esse modelo liberal de Estado, né, que você diminui o tamanho do Estado, mas a quem interessa o Estado pequeno, né? Quem que vai levar o serviço de saúde? O Estado pequeno implica dizer que o posto de saúde não vai ter. Não vai ter, isso mesmo. Levar a risca é isso. Estado pequeno implica dizer que o transporte público ou não tem ou ele é péssimo, não é isso? Sim. Implica dizer que a escola pública do bairro ou do assentamento não vai ter uma escola centralizada para diminuir o custo, né?
E qual a consequência disso? É gente analfabeta, gente que não vai estudar? Gente analfabeta, né? E um país que não educa seu povo, como é que vai se desenvolver? Né? Os países da história da humanidade que se desenvolveram, que são do primeiro mundo, eles foram forjados aonde? Na educação. Né? Então, se não tiver educação, começar pela escola, né? Que é um desafio nosso, essa coisa da educação. Os assentamentos, a maioria deles não tem escola. Né? O índice de analfabetismo entre os adultos é grande lá, né? E é um desafio que a gente precisa vencer, né? Concordo com você que o modelo de Estado mínimo que a política liberal propõe, ele é incompatível com esse espaço que nós estamos dando, né? Porque ao implantar uma comunidade num assentamento, ele precisa receber aquele conjunto de serviços, de políticas sociais, né? Para garantir o bem-estar social dele e o êxito no sistema produtivo dele. Ele vai produzir lá as hortaliças, os animais, a carne e tal. Porque se não tiver isso, não vai ter. E ele vai continuar a margem do processo. Então, precisa ir o conjunto. Para ir o conjunto, o Estado não pode ser tão mínimo. Obviamente que é preciso haver um equilíbrio, né? Entre o tamanho do Estado, né? E aquela que possibilite o processo de geração de renda, né? Mas esse Estado não pode ser tão mínimo como ele chegou a ser e proposto aí de 16 até agora. Por que eu falo? Não é por causa da questão da partidarização do governo. É que foram promovidas algumas reformas que diminuíram o tamanho do Estado, que agora a gente vai começar a pagar caro. Por exemplo, a reforma trabalhista retirou uma série de direitos que, quando falaram dela, disseram que era para gerar emprego, mas cadê? Não gerou os empregos. Gerou, as pessoas voltaram para o semáforo, voltaram para a beira dos córregos. Pelo menos o que eu vi concretamente foi isso, né? E o desemprego aumentou, era na faixa de 6, 7, aumentou para 14, chegou a 14. Agora acho que está na faixa de 8 de novo, né? Está caindo. Mas é baseado também em números que são questionáveis, né? Porque que tipo de emprego que é, que tipo de renda que é. E a metodologia do cálculo também e tal, sim, né? Sim. Ainda que você importante aceite, o senhor falar isso, porque o senhor é um estudioso do tema que o senhor vive hoje, sim, que pratica, tal, que conhece, e sabe que muitas das coisas não são alegorias, né? Porque às vezes, se essa ideia pega, né, essa ideia liberal, pega os limites e começa a se experimentar coisas, começa a vir aquela coisa, não, manda para o assentado só o tijolo da casa, ele não precisa da cerca. A cerca ele vai se virar, ele vai fazer. Ou, poxa, não, manda a estrada até tal parte, o resto ele dá um jeito, eles têm que dar uma contrapartida para isso. Ou não precisa de escola, ali vai produzir e não vai ter sucessão. Não vai ter o médico. Isso, vai experimentar com a vida dos outros, fazer laboratório com a vida dos outros. Com a própria vida ninguém faz. E aí a verdade, como o senhor disse muito bem de Ponta Porã, é que quando vem o pacote completo, existe a confiança e a estrutura para as pessoas darem um resultado com o trabalho, isso vem. Tem já comprovação disso, então o laboratório já está feito. Se precisa de laboratório, é só visitar o que dá certo e replicar depois, né? Para você ter uma ideia, no caso de Ponta Porã, Danilo, que o Complexo Itamaraty gerava lá cerca de 500 empregos direto lá e tal, né? Que tinha um complexo lá antes, né? Agora nós temos lá mais ou menos 13 mil pessoas vivendo lá, certo? Muito mais, né? Muito mais pessoas vivendo daquele negócio. O negócio, ao final, acaba continuando o mesmo. A diversidade de produção lá, que era antes baseado na monocultura, da soja, do milho, do algodão, né? E gado também, né? Agora nós temos gado, hortaliça, soja, milho, né? Então, um conjunto enorme, frutas, né? E de produção, né? De animais, de vegetal, e com mais pessoas vivendo daquela renda. E o produto interno bruto, lá, a produção bruta, é quase o triplo do que era. Imagina, então tem produção bruta, o triplo do que era, e quase 20 vezes mais pessoas vivendo bem daquela produção bruta, porque era 500 famílias, hoje são 13 mil pessoas, lá, censo do IBGE. Então, eu não consigo, né, até na CPI, há uns 15 dias atrás, o
Chico Graziano esteve lá questionando e tal, né? A CPI do MST. Isso, e o Chico Graziano defende uma outra corrente diferente, assim, da corrente que eu defendo em relação ao processo de reforma agrária no Brasil e no mundo, né? Ele questiona, tá, os resultados. Eu acho assim, esses números que eu apresentei, para mim, eles são inquestionáveis do ponto de vista técnico, nem político, porque eu tenho uma opção política, né? É técnico mesmo, não é? Então, se as pessoas estão vivendo bem, as pessoas estavam à margem da produção. 13 mil pessoas, enquanto só 500 famílias aqui, né? E um outro cálculo mais simples, cálculo de padaria, e se essas pessoas estivessem na cidade? Estivessem lá em Ponta Porã, em Mundo Novo, em Amambai? No barraco. Onde elas estariam? Nem sei, cara. Como a cidade estaria também? Eu tenho assim, porque eu tenho retratos, né, do Corona, que eu te falei que foi o primeiro assentamento que eu acompanhei, do dia que chegou as famílias e até agora, eu tenho inclusive amigos que moram lá, pessoas que chegou lá com chinelinho, né? Os filhos cresceram, estudaram e estão lá com a casa, com caminhonete nova na garagem, e o cara com um lote de 15 hectares. E conseguiu isso com o trabalho, né? Lá, que eu acompanhei, assim, eu acompanhei todos esses passos deles, e inclusive quase todo final de semana que eu vou para Ponta Porã, passo lá pegar uma fruta, entendeu? Que é um assentamento que eu me dou, o Dorcelino e o Corona, eu assisti pessoalmente, né? Boa parte dos projetos de crédito deles foram eu que fiz. Eu sempre gosto de passar lá para vê-los, né? Então, é um outro mundo. E é se reencontrar com a história do senhor também, né? De certa forma. Olha, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, pela oportunidade. Pelo teu rigor e pelo, assim, eu acho assim, o trabalho, quando ele vem acompanhado com paixão, né, com compromisso, ele tem esse efeito que deu para ver hoje. Eu acho que o compromisso está feito depois do senhor voltar, de saber que vai ter uma curva de crescimento, de desenvolvimento, claro, vai ter. E que isso acontecendo é bom para o Mato Grosso do Sul, bom para o Brasil também. Isso. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br, também muita coisa nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do jornal, e lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, não perca.